Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Macaé, doutor Eduardo Cardoso, vamos dar início aqui ao nosso trabalho, aguardando aqui a presença do promotor, doutor Cazé, mas enquanto ele está a caminho, eu queria convidar aqui para fazer parte aqui do plenário, Ana Lúcia Ribeiro, secretária de Trabalho e Renda, Amélia Cristina Fernandes, representando a Secretaria de Promoção de Trajano de Moraes, André Silva, capitão da PM, representando o comandante, Tatiana Oliveira Pires, secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Buta, vereador de Conceição de Macabu, Marília Nunes Baixo, secretária de Assistência Social de Conceição de Macabu. Quero agradecer também a presença do vereador Neto, Macaé. Da mesma forma, agradecer também a presença aqui do companheiro Val, que muito nos honra com a sua presença. E gostaria que todos ficassem de pé, para que nós pudéssemos ouvir o hino nacional e logo em seguida o hino de Macaé, e também convidar também a conselheira tutelar Ingrid, que, por gentileza, que faça parte também do plenário. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada.
Agradecer também a presença de Janete Souto Maior, coordenador do Conselho Tutelar 1, 2 e 1 e 2. Convidar também o Dr. Felipe Lima, que por gentileza faça parte aqui do plenário. E nós temos aqui um vídeo de 2 minutos, né, que nós gostaríamos de fazer uma exibição, dizer que nós vamos fazer aqui uma audiência dinâmica, bastante objetiva, e daqui nós faremos uma carta de intenção que levaremos ao prefeito para que ele possa, então, implementar uma política de combate à pedofilia no município, uma vez que nós já temos aqui a coordenadoria criada, e para que ele possa, então, efetivar, e quem sabe, num futuro não muito distante, possamos, então, criar, como no molde passado, né, um braço para estar atuando diretamente em casos que tem acontecido, acontece muito no nosso município. Say something, I'm giving up on you. I'll be the O que estás a fazer, Carolina? Arriscar as coisas más. Arriscar as coisas más? Sim, Porquê? é um segredo, mamãe, não posso dizer. Não podes dizer à mamã os segredos? Mas a mamã já te disse que os segredos devem-se contar sempre à mamã e ao papá. E aos professores, também são teus amigos. Tá bem? Mas é um segredo bom ou um segredo mau? Mal. E não me queres contar? É o meu segredo mau. Ah, então estás a fazer uns olhos. E o que é que vais fazer mais? A boca. Uma boca? Mas esta boca está triste ou está feliz? Triste. É uma coisa má. Tu ficas triste com esta coisa má? Sim. É o meu homem mau. Eu conheço esse homem mau? Sim, tu conheces. Queria convidar a Cíntia, secretária de Promoção Social de Carapebus. Da mesma forma, convidar a Fábia, presidente do Conselho Tutelar. Fábio, presidente do Conselho Tutelar de Conceição de Macabu também. Queria que desse aqui boas-vindas do vereador Neto, e vamos dar aqui 2 minutos para que possa fazer uma apresentação e depois seguiremos aqui, né, no debate. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Júlio César de Barros por estar organizando e fazendo essa audiência pública, e agradecer aos demais vereadores presentes, tanto de Macaé quanto de fora de Macaé, e as autoridades presentes também. É muito importante a presença de todos aqui. Esse tema é um tema muito sério, é um tema complicado, trata-se de crianças, adolescentes, e hoje estou aqui mais como ouvinte, porque nós temos
várias pessoas aqui com gabarito altíssimo que possa estar nos ajudando e auxiliando e explicando o dia a dia de cada acontecimento. Eu tenho uma irmã que é conselheira tutelar no município e vejo a dificuldade dela no dia a dia, no trabalho, a dificuldade que tem de estar atuando nessa área, que é uma área muito complicada. Se trata de vidas, né, principalmente das nossas crianças. E é isso. Hoje estou aqui mais como ouvinte. Obrigado. Vereador Val, por gentileza. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Júlio César, já parabenizar por essa audiência pública, vereador Neto, autoridades presentes, vereadores que vêm nos honrar nessa noite de outra cidade, público presente. Eu quero saudar a todos com uma boa noite e pedir a Deus que vem nos abençoar nessa noite de um debate que nós temos que levar com toda a seriedade, porque eu estava observando, senhor presidente, o senhor mandou passar um videozinho de 2 minutos. Em 2 minutos que foi passado esse vídeo, já nos constrangeu o nosso interior e machuca de alguma forma a vontade de a gente debater esse tema. Então tenho certeza que aqui tem profissionais capacitados e exercendo a função que já vem nesse combate há muito tempo, para que esse problema venha ser sanado dentro da nossa sociedade. Sabemos que o problema existe e não podemos fechar os nossos olhos. Então eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, doutor Felipe, com a mente bem avançada, com clareza daquilo que nós podemos debater de verdade. Então nós temos que, nesse momento, parabenizar mais uma vez por essa audiência. Parabenizar o público que saiu dos seus lares para estar aqui, com esse uniforme para dizer não à pedofilia. Temos que dizer não mesmo, porque nós não podemos suportar isso no meio da sociedade. Então que Deus venha nos abençoar nessa noite. Eu queria só nesse momento lamentar a ausência da Secretaria de Educação. Tivemos em contato agora com a Cíndia, que foi a responsável de encaminhar todos os convites, e aí lamentar porque nós temos aqui pessoas de Conceição de Macabu, Samã, Carapebus, né? Temos aqui o delegado de polícia, que é importante demais nesse processo, e ninguém para representar a Secretaria de Educação do município. É como se isso não fosse interessante, como se isso não fosse importante, não é? Quantas coisas acontecem, principalmente em sala de aula. Nós temos um caso aqui que aconteceu em Macaé, né, de um colégio da rede privada, e que, né, certamente, em breve, né, a sociedade tomará conhecimento e lamentar a ausência da Secretaria de Educação do nosso município, né? Talvez se fosse um assunto, né, um assunto meramente político, certamente estaria com o secretário ou alguém indicado por ele, né? E que no final nós vamos fazer aí uma carta de repúdio, né, para que eles, pelo menos, que possam dar uma explicação pelo fato de não ter comparecido, para ouvir até, né, do promotor, que é uma pessoa altamente qualificada para falar do assunto. Aqui são pessoas que têm um conhecimento, né? Pessoas que têm formação, que vai discutir um assunto da mais alta relevância, né? Principalmente quando se trata das nossas crianças, né? Lamentar, queria que a Tatiana, por gentileza, em 2 minutos, pudesse fazer uma breve apresentação, né? E assim sucessivamente. Alô. Boa noite a todos, presidente Júlio, Neto, Val, doutor Felipe, meus amigos secretários, vereador, Cíntia Carla, com muito respeito, público presente. Hoje, né, secretária de Desenvolvimento Social, porém, num
tempo não muito distante, até dezembro, 6 anos como conselheira tutelar. E falar de pedofilia, para mim, é se emocionar. Porque num tempo, né, tão muito distante, nem muito distante, eu atendi um último caso no Conselho Tutelar, em que uma garotinha de apenas 8 anos, dentro da sua própria casa, no seio da sua família, tinha sua mãe, tinha o seu irmãozinho de 8 meses, tinha o seu padrasto, e que a violentava todos os dias. Que a violentava todos os dias. E que, por conta de uma denúncia de uma vizinha, que ficou sabendo deste caso, amiga dessa mãe, e que sabia que essa mãe não poderia sobreviver sem este marido, que era pai do seu filho de 8 meses, com uma vida muito precária, teve a coragem de denunciar. E, através dessa denúncia, eu abordei o caso e fiz uma busca a este agressor. Este agressor hoje se encontra na cadeia e nunca mais ele será capaz de violentar essa criança. Então, eu queria expor para vocês, nesse tempo muito curto, quanto é importante cada um aqui ter a ciência de que denunciar é necessário. Não à pedofilia, não ao abuso sexual contra crianças. Isso machuca, isso fere a criança. No outro caso, um bebezinho de apenas 10 meses foi violentado pelo seu pai. Isso nos choca. E cada conselheiro tutelar aqui presente sabe do que eu estou falando. O conselho tutelar é porta de entrada. Liguem, preste atenção nas suas crianças, nos seus vizinhos. Não deixem passar, porque através de uma denúncia vocês podem salvar uma vida. Boa noite a todos. Quero convidar o doutor Carlos José e Silva Fortes, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais. Vereador Guto, Conceição de Macabu, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome Boa noite a todos. Meu nome é Guto, vereador de Conceição de Macabu. Queria agradecer a Julinha esse convite, porque foi através de um convite que você me fez, Julinha. Lá atrás, onde a Câmara funcionava, lá no centro de Macaé, que abriu a minha mente para abraçar essa causa, né? A gente começou engateando, e esse ano eu acho que foi o pontapé que a gente conseguiu dar de organizar uma audiência pública voltada à pedofilia. Então, quero agradecer aqui a presença da secretária Marília, responsável aí, que conseguiu trazer uma equipe muito grande lá de Conceição de Macabu, que junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde conseguiu desenvolver um trabalho muito importante através de conscientizar as pessoas no que representa a pedofilia. Então, eu acho que tem pessoas muito capacitadas aqui que possam falar do assunto. Mais uma vez, te agradecer esse convite. Eu sempre que puder estarei presente, prestigiando essa audiência tão importante. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Ingrid, conselheira Ingrid, por gentileza. Boa noite. Cumprimentar, né, o vereador Júlio, o vereador Neto, Val, todos presentes, né, ao público também, né, que faz parte, né, de toda essa rede de proteção também, né. Nós somos indivíduos e nosso primeiro papel é esse, né, proteger nossas crianças e adolescentes. Mas eu gostaria aqui nesse momento, né, de frisar algumas questões, né, que são importantes. Nós, como Conselho Tutelar, né, a gente tem que evidenciar aqui que nós não fazemos o combate diretamente, né, aos pedófilos, né. Nós não temos o poder de tratar, né, dessas pessoas, esses indivíduos que se relacionam com essas questões. Mas a gente está, né, presente na rede para proteger, né, as crianças e adolescentes. Então,
Porque às vezes, né, as pessoas vão ao conselho e acham que a gente vai atuar nesse ponto, né? A gente não vai atuar nesse ponto, a gente vai atuar em todas as questões para proteger as crianças e adolescentes. Mas é bom frisar também para as pessoas que hoje o Conselho Tutelar tem tido um papel muito difícil, porque, na verdade, a gente faz o atendimento à criança e adolescente, mas vou lembrar da última audiência que a gente teve aqui, que o doutor Felipe também evidenciou, né, doutor Felipe, que a gente faz o atendimento às famílias, né, independente da configuração que seja, mas não só a criança, né, porque toda a família fica nesse contexto. E hoje eu acho que a pedofilia tem trazido assim, uma carga muito grande, né, para as crianças, né, em si, porque em muitos momentos ela carrega, né, junto com ela a gravidade daquela violência, mas também muitas vezes a carga de ter um pai preso, um parente, um conhecido, né? E a gente tem se preocupado muito com isso, né? E atualmente a gente tem até uma legislação, né, que está aí em vigor já, mas ainda não está vigorando de fato, né? Que é aquela questão da escuta protegida, né? Que ainda vai ser implementada, né? A gente tem um ano aí para fazer isso, mas só para frisar mesmo isso, né? O Conselho Tutelar fica aí nesse papel de proteção mesmo, e não de punição, né? Para o ato para a pessoa que cometeu o crime. Tá? Muito obrigada. Pinto, 2 minutos. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Julinho, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, ao público presente. Esse trabalho a gente vem desenvolvendo desde 2009, aqui no município. O Julinho sempre incansável. E nessa noite eu me sinto esperançosa. Eu me sinto esperançosa no sentido de saber que tem pessoas aqui super capacitadas, profissionais, pessoas que se identificam com a causa e sabem da real importância. E o que eu desejo é que o nosso município avance. Existem muitos projetos que precisam sair da gaveta e que verdadeiramente no nosso município a gente coloque a criança como prioridade absoluta, quanto está previsto na nossa Constituição Federal. Me sinto alegre em saber que municípios como Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, Trajano de Moraes, se fazem pessoas aqui presentes e já demonstraram o interesse de estar levando esse trabalho, sabendo da real importância. Então, assim, que nós possamos ter uma noite produtiva, edificante, focando na prevenção. Porque quando se trata de abuso sexual, eu só consigo pensar na prevenção. Porque os profissionais aqui presentes sabem que depois que uma criança ela já foi violentada, abusada, as marcas ficam. Então, eu tenho uma frase, né? É melhor prevenir, né? Porque os danos são profundos. E espero que a gente tenha um ótimo trabalho nessa noite. Obrigada. Palavra do capitão, por gentileza. Boa noite a todos. Sou o capitão André Silva, estou representando o coronel Volmer, comandante do 32º Batalhão. Gostaria, vereador Julinho, de parabenizar a Vossa Excelência, a quem eu cumprimento todas as outras autoridades legislativas, meu conterrâneo Guta, parabéns também pela iniciativa em Macabu, doutor Felipe, parceiro incansável nosso nessa guerra contra o crime no dia a dia, nosso ilustre promotor que nos abrilhanta nessa noite de hoje, e a sociedade macaense em geral, porque eu acho que o pontapé inicial para toda ação, independente de ações de polícia ou ações preventivas, começa com a família. Começa com a sociedade se organizando, para que nós possamos ter um trabalho preventivo, como a Cíntia bem colocou aqui, porque depois é só tratamento das marcas que ficaram, e elas não saem. É muito complicado, nós temos casos aqui também em Macaé, o doutor Felipe deve estar esmiuçando isso depois. A família sofre muito. A vítima desse tipo de crime vai carregar essas marcas da pedofilia, do estupro, do abuso, até o final da sua vida. É muito complicado. Então, a sociedade macaense está de parabéns com esse pontapé inicial para esse debate.
Espero que nós possamos colher nessa noite bons frutos e que não fique só apenas no debate, porque a urgência do tema, a relevância do tema, prevê até mesmo uma reformulação em nosso sistema legislativo, né? E nós estamos na casa para isso, na nossa casa de leis, que daqui, quem sabe, vereador, possa sair um novo projeto, uma nova ideia, para que a gente possa estar ajustando algumas coisas da legislação para nos tornar um pouco mais duro com relação a essa modalidade criminal. Muito obrigado a todos. A senhora Amélia Cristina Fernandes, representando a Secretaria de Promoção Social de Trajano de Moraes, por gentileza. Boa noite a todos e a todas, boa noite às autoridades. Em nome da secretária Juliana de Trajano de Moraes, agradecer pelo convite, pela acolhida. Como assistente social, que já atuei na ponta, né, inclusive em abrigo para criança e adolescente vítima, vejo também assim com muito entusiasmo, né, esse plenário lotado, pessoas aqui imbuídas numa causa que é importantíssima. E aí falo também como técnica e digo que a gente tem que fortalecer a nossa rede. Fortalecer a rede, que é o atendimento, e como bem disse aqui, também a autoridade policial, trabalhar realmente com a centralidade na família. Porque é ali na família que acontecem as coisas. E, infelizmente, a pedofilia, o abuso sexual com criança e adolescente, ele vem de pessoas que são as pessoas que muitas vezes, né, a criança confia, a criança admira e não entende o que está acontecendo. E por ser uma relação também hierarquizada, né, porque é uma coisa que vem de uma autoridade, uma pessoa, né, que tem um nível acima do da criança e do adolescente, muitas vezes a criança e o adolescente acaba que, obviamente não entende e se acostumando, né, com essa violência, que causa danos irreversíveis, gente. Não adianta, a questão da prevenção que é importante mesmo, porque depois que acontece, reparar o dano é impossível. E essa criança vai levar isso para o resto da vida. Então, observem os sinais, porque a criança ela sempre dá o sinal. O filme mostrou bem isso. Fiquem atentos. Não vamos também, obviamente, estigmatizar qualquer tipo de carinho que o adulto tenha com a criança. A gente tem que ter esse cuidado também, porque, é claro, as relações existem, as relações familiares, comunitárias, elas devem ser fortalecidas, mas fiquem atentos, porque a criança ela dá o sinal. E aí esse sinal vai ser visto na escola, vai ser visto na igreja, vai ser visto no parquinho muitas vezes, ou no serviço mesmo socioassistencial oferecido para criança e adolescente. Então, as pessoas que estão nessa rede devem estar atentos, junto com a família, fortalecendo esse vínculo e orientando, para que mais pessoas também façam realmente a denúncia. Porque, infelizmente, eu posso tirar dados dos 2 municípios que eu trabalhei, foram 2 municípios da região serrana, menos de 30% dos casos são denunciados. E aí a gente vê aí nossas crianças e adolescentes sofrendo por anos a fio essa violência, que quando chega na idade que ele entende o que está acontecendo, os danos já estão ali, e, enfim, é isso. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Marília Nunes Baixo, secretária de Assistência Social de Conceição de Macabu, por gentileza. Bem, boa noite a todos e a todas. É com um imenso prazer, Júlio, que eu estou aqui hoje, nessa noite, tá? Representando Conceição de Macabu numa luta, assim, incessante. Porque sabemos, né, a Cíntia Carla participou lá da nossa audiência lá na Câmara. Tá cheio, tá? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são pessoas que vão se comprometer realmente com a campanha, eu creio nisso. Sendo que, como você falou, Júlio, falta algumas pessoas aqui. Por quê? Na nossa audiência a gente tem o quê? Ela aconteceu no mês passado, e levei, depois da audiência, todos os casos, porque Conceição de Macabu, a gente fez um levantamento antes de fazer a audiência, e um número muito conceituado. Um exemplo assim, de 50 famílias atendidas pelo CREAS, 30%, 30, não são 10, não são 20, são de crianças vítimas
da pedofilia e muitas de abuso sexual. Por ser uma cidade de interior, né, os homens lá, a gente teve alguns relatos de família que a gente pôde ouvir, acham que criança, né, fazer um carinho, botar a mão, eles acham que não é nada demais. Eu ouvi de um adulto, se não teve o ato sexual, eles acham que comum, normal. Ah, mas eu não fiz nada com ela, eu só botei a mão, eu só, né, fiz um carinho. Então, eu acho que é o momento da gente parar e refletir o que realmente a gente quer com essa campanha. Tá? Por quê? Conceição de Macabu abraçou, Cíntia, realmente. Tá? Por quê? Eu tive o apoio da secretária de Educação, a Vivian, eu tive o apoio da secretária Mariana de Saúde, eu tive o apoio do prefeito Cláudio Linhares, e eu venho trazer hoje aqui, Cíntia, esse é o projeto Macabu contra a Pedofilia. Ele já saiu da gaveta e está no papel. Então, eu venho trazer para vocês que realmente a gente tem que começar a ter atitudes. Tá? Elaborado pela Thaís, assistente social do CREAS, elaborado pela psicóloga a Luciana, do CREAS também, e já está dentro das escolas de Macabu uma equipe falando para as crianças que elas são vítimas, elas não são culpadas do que está acontecendo. Porque, geralmente, quando você vai conversar com uma criança, a gente vê nela o receio, ela acha que ela é culpada daquilo ali. E hoje nós estamos lá numa luta e não vamos parar, Cíntia, por aí. Porque o meu prefeito, você pode ter certeza, ele abraçou. E nós vamos mobilizar, vamos convidar vocês para uma mobilização que vai ter em Macabu, Macabu contra a pedofilia. A cidade vai parar um dia para uma caminhada das secretarias para protegermos a nossa criança, porque as crianças de Macabu pedem socorro. Então, realmente, que isso aqui não fique só nessa plenária. Eu tenho certeza, Júlio, pelo que eu conheço de você, você não vai deixar ficar. Eu tenho certeza da sua luta, Cíntia, que é constante, porque se vocês estão aqui desde 2009 lutando, né? Eu tenho outras questões que depois eu vou conversar com o judiciário, que eu trouxe para eles umas questões para eles estarem me orientando, né, contra muitas coisas que a gente vê também que o judiciário vai poder estar nos apoiando, que a gente precisa do apoio deles, né? E que realmente, gente, que tenhamos um bom trabalho, uma boa discussão e que daqui saia dessas paredes para fora pessoas, tá, que queiram realmente fazer a diferença, porque nossas crianças, eu sou macaense, nascida e criada aqui. Amo a minha cidade. E sei, quando nós começamos aqui em Macaé, né, na época, juntos, a gente sabe como começou. E que vá daqui para frente, Quissamã, Carapebus, Trajando, toda a região apoiando essa campanha. Ana Lúcia, 2 minutos, por gentileza. Boa noite a todos, autoridades presentes, ao público presente. Como Cíntia bem falou, nós estamos à frente dessa causa desde 2009. Nós realmente vestimos a camisa. Muitos da nossa equipe de trabalho, né, não tinham conhecimento da pedofilia, o que estava o mais próximo da gente possível, e Cíntia estudou, buscou, entusiasmou para que todos nós abraçássemos essa causa e estudássemos junto com ela, e graças a Deus, né, avançamos no município. Eu tenho certeza, amigo, que vamos avançar muito mais junto com a ajuda de Julinho, que sempre esteve do nosso lado, sempre apoiou, nunca disse não quando a gente toca no projeto Pedofilia. Ele não abaixa a cabeça nunca para a gente. E eu tenho certeza, e uma coisa que eu aprendi muito e que eu tirei como ensinamento o maior pedófilo está mais próximo possível de você e você não enxerga. Ele pode estar dentro da sua casa. Eu posso falar porque eu tenho amigos, conhecidos, e que, como eu sempre estou à frente da causa, me procuraram, pois não sabiam que muitos dos gestos que nós mostramos nas audiências, nas palestras, era pedofilia. Então, assim,
é isso que eu passo e por onde eu passar, eu vou falar. A pedofilia está mais próximo de você e você não sabe. Eu vi agora a Cíntia Camargo, secretária de Assistência Social de Carapebus, por gentileza. Boa noite a todos, quero cumprimentá-los, autoridades. Quero agradecer o convite, né, a Cíntia, muito obrigada. E agradecer aqui ao CREAS, Carapebus, Conselho Tutelar, que estão assim nessa incansável luta. E dizer que hoje eu estou na assistência social como secretária. E o que vocês precisarem, estamos aí para dar as mãos contra essa luta. Muito obrigada. Agora é o coordenador do abrigo Conceição de Macabu? Então. Conselheiro Fábio. Conselheiro Fábio. Conselheiro e presidente Fábio do Conselho Tutelar de Conceição de Macabu. Quero dar também uma boa noite a todos, também às autoridades presentes. E quero destacar que quando o Júnior informou a respeito de um setor que não compareceu, para a gente não ficar explanando direto sobre isso, eu quero, se for possível, que alguém que esteja trabalhando diretamente com o Conselho, que se manifeste aí para a gente saber a quantidade mais ou menos de conselheiros, de pessoas que trabalham direto com o Conselho Tutelar, presidente, alguma coisa assim, e conselheiros que levante a mão, por favor, para poder eu estar olhando daqui para ver a quantidade, né? Aqui na mesa tem a presidente do Conselho daqui, de Macaé, e eu vou usar um pouco das palavras dela quando ela disse, porque eu acho que todos os conselheiros sofrem isso. A responsabilidade não é só do Conselho, é do Conselho também, né? Mas a responsabilidade de todos nós. Por isso, quando o Júnior formou do setor que não veio, a responsabilidade de todos nós. E isso é muito importante. E Conceição de Macabu, na campanha passada agora, né, Marília, quando fez a questão do Macabu contra a pedofilia, e surgiu tanto efeito que ontem eu cheguei em casa 2 horas da manhã, estava de plantão, e com 2 casos na escola, um caso com o professor, e logo depois, com o mesmo professor, outro caso. Se é verdade ou não, como a colega informou, não sei. Mas o procedimento do Conselho é que vai até a delegacia, conduz essa família, essas adolescentes, elas registram a ocorrência, e aí o Conselho não vai fazer o trabalho de investigação para prender esse professor, não. Isso é o trabalho da polícia. E, às vezes, a sociedade não interpreta dessa forma. Por isso que é bom os conselhos estar sempre em audiência dessa, até para expor isso. Não vou explanar muito a respeito disso mais, porque é questão até como defesa, né? Mas quero parabenizar a cidade, porque não é um passo, não. É um pulo muito grande. Porque a pedofilia, como a colega aqui falou, ela está mais próxima do que a gente pensa. Porque essa questão do carinho, é claro que tem que ter o carinho, mas de que forma esse carinho está sendo aplicado e de que forma esse carinho está sendo recebido por essa criança. Um pai abraçar uma criança, tá bom, mas de que forma você está abraçando essa criança? O amigo aqui também falou a respeito da família, e hoje está faltando muito, é o amor de família. Eu sou evangélico e eu sinto isso, é o amor de família, porque o pai às vezes não quer nem se importar com o filho na escola, não vai a uma reunião. Eu sou exemplo disso, que eu faltei a reunião do meu filho hoje na creche. Por quê? Porque eu trabalho, mas não faltei essa daqui. Qual a importância que isso tem para mim? A reunião minha esposa foi, mas minha esposa não pode estar aqui em um encontro desse. Então a família tem que abrir os olhos para isso. O tempo é pouco e a gente se emociona de ver uma cidade que, com relação à minha cidade, é muito grande. Com relação à minha cidade, Conceição de Macabu. Mas hoje, quarta-feira, dia de trabalho, acredito, para todos, e ter um público desse é de grande importância para a gente. Eu agradeço e desculpa aí a questão que a gente às vezes acelera um pouquinho, desculpa qualquer coisa. Betânia Zeredo da Silva, conselheiro tutelar de Quissamã. Boa noite, trago meu abraço aqui do Conselho Tutelar de Quissamã, parabenizar a todos, em especial o vereador pela atitude. Já trabalhei na Câmara e até comentei com Cíntia, agradeço em especial a Cíntia, que a gente conversou muito. Falei, Cíntia, o que está acontecendo em Macaé tem que acontecer em todas as câmaras do Estado, porque é um momento único. Quem é conselheiro sabe da dificuldade de discutir esse assunto. E vou dar um depoimento, assim, porque eu sou advogada, estou conselheira. E quando eu entrei no conselho, eu tinha muita dificuldade. Tenho, né, Cíntia? Muita dificuldade de tratar do assunto. Vim de uma família, graças a Deus, estruturada. Meu pai, não tive problema nenhum com meu pai. As pessoas próximas também não. Então, quando eu entrei no conselho, eu não tinha esse olhar do que era pedofilia. Então, todas as vezes que chegavam casos de pedofilia, eu tinha tendência a pedir a algum amigo para cuidar do assunto, porque eu não tinha estrutura
emocional para vivenciar aquelas situações. E aí, um dia, eu estava sozinha no conselho, chegou uma mãe para conversar comigo e falou assim, Betânia, eu preciso falar com você, é urgente. Eu falei, meu Deus, isso não pode ser pedofilia, porque era um assunto que eu ainda não conseguia lidar muito bem. Quando chegou, ela falou assim, eu estou há 2 meses para vir aqui, mas eu estou sem tempo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, o enteado da madrinha do meu filho está abusando do meu filho. Você está sem tempo de vir aqui falar com a gente isso? Enfim, fizemos a escuta do menino. Na hora, eu descobri que o menino tinha a idade do meu filho. Eu fiquei extremamente angustiada, porque dá uma sensação de desconforto horrível. Quem é conselheiro sabe. Você, na hora que levar para sua casa, você não sabe o que você esquece toda o que você tem que fazer. Você vai no emocional. E aí fomos para a delegacia, aquela situação toda. E, nesse momento, o delegado, por conhecer a gente, permitiu que a gente ouvisse o suposto abusador. E aí, naquele momento, eu entendi o meu papel e entendi a importância de eu estar aqui nesse momento. E para falar para vocês que é horrível você ouvir de um homem que ele virou para mim e falou assim, mas olha só, doutora, ele na hora não me via como conselheira, ele me via como advogada, né, pela questão de cidade pequena. Eu não sou pedófilo, não tem nenhum problema isso. Quem nunca fez alguma coisa com uma criança? Isso é normal. A senhora não vai mudar o mundo. E aí aquele menino que eu já tinha escutado, ele virou e falou assim, eu vou falar uma coisa muito forte para vocês, mas do mesmo jeito que mudou a minha vida, que eu comecei a me engajar nessa causa, eu espero que vocês se engajem. Ele virou para mim e falou assim, eu não sou homossexual. O menino que fica se instigando para mim, o menino que fica me provocando. Ou seja, a vítima passou a ser o problema da situação. E ele virou e falou assim, eu gosto dele porque ele tem a boca um pouco apertada. Por isso que eu só gosto de criança. E são essas pessoas que são doentes, que circulam entre nós. E quando o conselho é acionado, o conselho vai com a técnica, vai com tudo que a gente aprendeu, mas vai com o coração. E a gente pede que as famílias não se silenciem, as famílias denunciem, que as pessoas, quando for convocada para ir para o CREAS, vá sim, porque se a família está sofrendo, essa criança vai sofrer muito mais. E o que o vereador falou é muito importante. E eu concordo plenamente, a educação tem que estar presente. Porque a educação muitas vezes se omite. Porque fica, não quero me meter, acha que é fofoca. E não é fofoca, é só assim que a gente vai salvar as crianças, não tem outro meio. Agradeço, peço para a Cíntia que esse momento aqui tem que acontecer em Quissamã, porque é uma cidade interior que isso acontece muito. Tem a cultura da novinha, das meninas que são escravas praticamente sexuais do tráfico, tem tudo isso. E nós precisamos discutir isso também na Câmara de Quissamã. Agradeço a oportunidade. Queria ouvir agora o doutor Felipe, o delegado de Polícia Civil, e depois, então, vamos ouvir, então, o doutor Carlos José. Por gentileza, doutor. Boa noite, Julinho. Estamos presentes em mais uma audiência pública, né? Quero cumprimentar o senhor e agradecer o convite, cumprimentar a Tatiana, cumprimentar os nossos demais vereadores, amigos, parceiros, nosso promotor de justiça, capitão André, parceiro de guerra, e todos os demais colegas, e também a população macaense. Bom, quando eu fui solicitado para comparecer a essa audiência, eu pensei, eu tenho que trazer a realidade de Macaé, né? E quando a gente fala em pedofilia, existe uma gama, né, de crimes, desde aqueles do ECA e o estupro de vulnerável, que eu acho que é o nosso principal foco aqui, que é o que mais assim, viola, né, o direito da criança. E dentro desse aspecto, da questão do estupro de vulnerável, eu fiz o levantamento da quantidade de casos que tivemos em Macaé no ano de 2016, né, e agora no ano de 2017. Bom, no ano de 2016 nós tivemos 31 casos registrados, né? Foram 10 meninos vítimas, idades, um de 2 anos, um de 3 anos, um de 4, um de 5, um de 6, 2 de 6, um de 7, um de 9, um de 10 e um de 12.
19 meninas vítimas, sendo 18 crianças, né, e um adolescente. As meninas são, né, na verdade, de 1 ano, 2 de 1 ano, uma de 3, 2 de 4, 2 de 7, 2 de 9, 2 de 10 e mais 7 casos de menina de 12 anos. Né? E uma adolescente de 13, ainda é criança, né? E uma adolescente, a Tatiana colocou de 13 anos, mas ainda é criança pelo ECA, até os 14, não, tá certo, é adolescente pelo ECA. Aí, eu quis saber também, né, qual é a relação desses autores com essas vítimas. E foi muito bem falado aqui pelos colegas conselheiros, e a violência ela está dentro de casa, perto de nós. Notem que desses 31 casos, apenas 3 eram de autores desconhecidos. Os outros 28 casos são, olha só, olha como é que as coisas acontecem. 9 padrastos, amigo da família ou pessoa próxima, 7 casos, parente, né, 3, aqui no caso primos, são 3 primos. Nós tivemos um caso aqui, né, enfim, em Macaé, na escola, né, que até acabou gerando esse, é do número de 2017, que vai ter um pouco maior com relação à escola. Professor auxiliar de escola tivemos 3, vizinhos 2, o próprio pai 1 e o namorado da mãe 1 caso. No ano de 2017, que é esse ano, né, nós tivemos 19 casos registrados até hoje, sendo 4 meninos vítimas, né, 3 crianças, 2 de 3 anos, uma de 7 anos e uma de 10 anos. 15 meninas, sendo uma de 2 anos, 4 de 3 anos, 2 de 4 anos, uma de 5 anos, uma de 6, 2 de 10 anos, 2 de 11 anos e uma de 12 anos. E tivemos um adolescente de 17 anos. Bom, desses 19 casos registrados, 5 são autores desconhecidos. Olha como é que os números se repetem, né? 14 autores conhecidos. Ó, padrasto 1, próprio pai 2, vizinho 2, amigo da família ou pessoa próxima 2, parente primo 3, professor e auxiliar de escola 4, né? Enfim, aí o resumo geral, são 50 casos no ano de 2016 e 2017, sendo 14 meninos, 34 meninas, sendo 8 desconhecidos, 8 autores desconhecidos, 42 pessoas conhecidas, sendo 10 padrastos, 9 amigos ou conhecido da família, 9 pessoas, professor auxiliar 7, parente primo 6, vizinho 4, próprio pai 3, marido da babá também aparece 2 e namorado 1. Então esses são os nossos números. Com relação a 123, nós trabalhamos os casos de pedofilia, né, na verdade de estupro de vulnerável, com prioridade. Nós temos lá o nosso núcleo de atendimento à mulher, que é total prioridade, tanto que desses casos, ó, de 31 casos registrados, só 3 autores que a gente não conseguiu apurar, o resto, todos os outros a gente conseguiu, os 28 a gente conseguiu apurar a autoria. Então, enfim, é um trabalho de muita prioridade que a gente dá. Mas eu também quero cobrar até dos vereadores, da Tatiana, a secretária de Desenvolvimento Social, uma coisa que eu já venho batendo há um tempo aqui em Macaé, até conversei com o prefeito a respeito, é o seguinte, nós não temos nenhuma política
de apoio a essas crianças até 11 anos. Isso aí é uma coisa que a sociedade macaense tem que cobrar. Porque nós precisamos desse apoio, nós precisamos do psicólogo, nós precisamos do médico. Então, tem que ser discutido e debatido essa questão, e não só discutir, debater, e colocar em prática. Porque hoje, por exemplo, eu não tenho a quem encaminhar, a não ser o conselho tutelar, o familiar da vítima. Entendeu? Então a gente tem que, enfim, abrir os olhos, abrir o nosso coração e entender o tamanho desse problema e buscar, né, junto com o órgão público, uma política voltada para essas crianças, uma política de proteção. Porque lá a gente encaminha a criança para o ML, enfim, não tem nenhuma, como eu vou dizer, nenhum amparo, né, psicológico, não tem nenhuma política voltada. Então a gente precisa encarar essa realidade e batalhar por ela. Porque, no meu ver, é o que falta em Macaé hoje, em termos de assistência, né, à criança. Bom, nós estamos aqui, eu, né, estou aqui também com muita humildade para responder qualquer pergunta, né, qualquer questionamento. E estamos de coração aberto e quero agradecer a presença, o convite, né, e me colocando sempre à disposição. Nós que agradecemos a presença do senhor, doutor. Vamos ouvir agora o doutor Carlos José Silva Forte, promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais. Por gentileza, doutor. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todas as autoridades, policiais, secretários, autoridades de Macaé, cidades vizinhas, senhores conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos, na pessoa do vereador Júlio César Barros. E aproveito a oportunidade, Julinho, me permita, para te agradecer, em meu nome, em nome da minha família, um presente enorme e muito honroso e eterno que você nos deu e que eu carrego com muito orgulho, que é o título de cidadão honorário de Macaé, que eu recebi em 2011, e a gente leva esse título com muito orgulho. Muito obrigado mais uma vez, não posso perder essa oportunidade. Um cumprimento especial também à minha amiga Cíntia Carla, que dedicada a esse tema, assim, há anos que a gente se corresponde e conversa a respeito do assunto. De outras vezes que já tive a honra de estar aqui em Macaé. E também vai aqui um cumprimento a todos que estão hoje aqui para tratar desse assunto, especialmente aqueles conselheiros tutelares e outros tipos de profissionais, professores, profissionais de saúde que trabalham diretamente com a criança e com o adolescente, porque nós sabemos que quem trabalha nessa área é por vocação, é por amor, é por garra, porque é uma área que dá muito, muito, muito trabalho, atinge a gente pessoalmente, né, não só no intelecto, mas no coração também, e uma área que a gente não vê fruto de uma hora para outra. É difícil, mas não tem outra mais importante, acredito. Então, eu vou pedir, por favor, se puder projetar aqui, eu trouxe uma apresentação, eu já adianto que algumas partes eu vou passar um pouco mais rápido para cumprir o horário e não me alongar demais. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, e nessa pergunta eu já induzo um pouco a resposta, porque ela é principalmente dirigida a quem tem filho. Quem tem filho aí? Né? Pois é. A última vez que eu vim aqui, você tinha um e estava grávida de outro, né? Agora já tem quantos? 3? Pô, que beleza. Eu tinha nenhum, agora tenho um. Pois é. Então, especialmente para vocês,
depois de Deus, qual a coisa mais importante do mundo? Pode responder, por favor. Pode falar, gente, por favor. É claro, todo mundo sabe isso. Eu venho falando desse assunto, assim, literalmente de norte a sul do país, assim, desde lá de Bagé, lá no sul, até em Rio Branco, lá no Acre, ou no Amapá. E todo lugar eu faço essa pergunta e a resposta é sempre a mesma, porque todo mundo sabe isso. É a coisa mais óbvia. Essa é uma questão não é só legal nem religiosa, é até biológica, a proteção da prole. Tanto que uma galinha choca sabe disso. Alguém já mexeu com a galinha choca? Já tentou mexer num ninho ali da galinha choca? Então você sabe o que eu estou falando, não interessa o tamanho dela e o seu tamanho, ela vai te atacar, vai até morrer, se for necessário, para defender aquilo que ela sabe que é mais importante, que é a prole dela representada ali pelos ovos, pelos pintinhos que ela está chocando. Né? A nossa Constituição, e eu já adianto que vou falar pouco, não muito profundamente de lei, não, embora seja o meu dia a dia. Eu sou promotor de justiça. Mas a nossa Constituição também diz isso, que todos aqui concordaram, que até uma galinha choca sabe, que criança e adolescente é prioridade absoluta. Aliás, a nossa Constituição, vocês sabem que é a lei mais importante de todas. Nós estamos aqui na Casa do Legislativo. Né? Nós sabemos que tem assim, aqui em cima a Constituição, depois leis federais, leis estaduais, leis municipais, mas acima de tudo está lá a Constituição. E só uma vez ela usa aquele termo que está ali grifado, absoluta prioridade, naquele artigo ali, que é para se referir justamente aos direitos da criança e do adolescente, traduzindo ali em termos legais e constitucionais, aquilo que nós todos já falamos. Por isso, gente, por causa dessa importância tão evidente que a criança e o adolescente, nossos filhos da nossa nação, têm, é que a gente, quando ouve falar do estupro de uma criança, da pornografia infantil, da prostituição de crianças e adolescentes, ou seja, do abuso sexual, da exploração sexual de crianças e adolescentes, que no seu conjunto são os chamados crimes de pedofilia, isso nos causa indignação, tristeza, raiva, até sentimentos ruins, tipo ódio. O padre Fábio de Mello costuma falar que a gente tem sentimentos que são chamados sentimentos precários. Sentimentos precários são aqueles sentimentos que a gente não pode evitar ter, mas a gente não deve cultivar. Eu não gosto de sentir raiva, mas sinto. É inevitável, é como se fosse frio, como se fosse fome. A gente não quer sentir, mas sente. Só a gente não pode alimentar esse tipo de sentimento. A gente tem que pegar e transformar essa coisa ruim, essa raiva que nos acomete quando a gente vê. E eu sou promotor há 26 anos e estou cansado de ver os senhores que trabalham nessa área também, devem ter visto os casos horrendos. E a gente fica revoltado, sim. E tem que transformar essa revolta em uma coisa boa, que é a vontade de fazer alguma coisa, de lutar, como estamos fazendo aqui hoje. Essa reunião é importantíssima. E mais uma vez eu fico super feliz, Julinho, com o Macaé. E mais orgulhoso ainda por aquele presente que eu falei que você me deu. De ver que eu estive aqui em 2009, 2010, 2011, 2 vezes, e vejo sempre essa mobilização, esse interesse no assunto. Mas vamos continuar. Eu queria dizer que eu vou usar como trilha da nossa conversa aqui a CPI da pedofilia, que foi do Senado, né, presidida pelo senador Magno Malta, com a participação do senador Romeu Tuma, que funcionou de 2008 a 2010, 3 anos, a CPI mais longa da história do Brasil, que eu tive a grande honra de poder contribuir, participar como um técnico cooperador. Né, e vou usá-la como trilha da nossa conversa. 2 definições bem rapidinhas, só para facilitar a nossa conversa: abuso sexual e exploração sexual. O doutor delegado citou aqui estatísticas muito interessantes, que refletem as estatísticas do Brasil, o senhor vai ver. Vou citar algumas aqui. E quando a gente fala de exploração sexual, nós estamos falando de grana, de dinheiro, de gente que quer se dar bem, lucrar.
usando para isso uma criança. São pessoas que exploram a prostituição infanto-juvenil, como a senhora falou, exploração sexual de outra forma também. Casos como essas meninas que são verdadeiras escravas sexuais de traficantes e outros tipos de bandidos, que eles chamam de novinhas, né, de uma forma pejorativa. Nós vamos ver um caso aqui que vai nos levar a este. Né? Casos também de pornografia infanto-juvenil, e a gente vai falar disso aqui mais adiante. Todos esses são casos ligados à exploração sexual. São crimes de pedofilia dentro da modalidade de exploração sexual, que estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E temos também os casos de abuso sexual, que tem a ver com o prazer próprio do agente. Melhor dar exemplo. Por que que um cara estupra uma criança de 4 anos? Por que ele faz isso? Porque ele tem vontade, porque ele gosta, e ele não tem o mínimo de escrúpulo que o impeça de fazer isso. Não é doido, não é doente, é um bandido, como qualquer outro que o senhor depara no dia a dia, que o senhor depara, nós todos aqui, infelizmente, também nos deparamos. Né? E abuso sexual é, principalmente, o crime de estupro de vulnerável. Quando uma pessoa usa uma criança para ter prazer sexual. Né? E eu coloquei aqui essas imagens, e vou passando aqui bem rapidamente, só para a gente ilustrar uma questão. Hoje em dia, a gente toda hora liga a televisão e vê jornal, e internet, rádio, e tem notícias de casos de abuso sexual, de exploração sexual, que no seu conjunto são os chamados crimes de pedofilia. Lá no início da CPI da pedofilia, em 2008, a gente queria saber como é que era isso em estatísticas. E nós vimos que não temos estatísticas boas e bem feitas o suficiente que abranjam o país todo. Temos, assim como o senhor nos trouxe, algumas outras cidades temos. Depois, se o senhor puder me fornecer essas, eu vou passar para uma amiga que faz um estudo e tenta conseguir o máximo. Falei que vim aqui hoje, ela pediu, o senhor trouxe de bandeja, eu vou pedir depois. Mas a gente conseguiu estatísticas boas que refletem exatamente o que o doutor mostrou aqui, nesse hospital que está sendo mostrado aqui, chama Hospital Perla Byington, fica lá em São Paulo. Quase todo ano eu vou lá pelo menos uma vez para conhecer as estatísticas dele, que são muito bem feitas. E é um hospital, gente, ele é o maior hospital da América Latina, especializado em vítimas de violência sexual, de todos os gêneros e idades. E reparem, essa estatística que chamou a atenção da gente. Vejam lá, em 2008, o maior número de atendimentos num hospital especializado em vítimas de violência sexual, para lembrar, foi de crianças. Em primeiro lugar, criança, a linha vermelha. Em segundo lugar, adolescentes. Em terceiro, adultos. Ou seja, a maior parte das pessoas atendidas ali, vítimas, a maior parte de estupro, eram menores de 12 anos de idade. Dentre esses menores de 12 anos de idade, a maior parte tinha entre 6 e 8. Bem parecido. E os autores, bem parecido com isso que o senhor mostrou aí. Isso reflete a grande São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas as cidades em volta. Né? Nos anos seguintes, nós vimos essa estatística se repetir. E se a gente procurar em outras cidades, na cidade onde eu trabalho, Divinópolis, interior de Minas Gerais, que é uma cidade de 300 mil habitantes, mesma coisa, como o senhor mostrou aqui. E aí, eu pergunto, o que a gente pensa disso? O que os senhores e senhoras pensam disso? Hoje em dia nós temos mais casos de abuso sexual? Hoje em dia nós temos mais casos de exploração sexual? Por quê? Temos ou não? O que vocês acham? Por favor. O senhor acha que tem mais? O doutor acha que não? Eu acho que é isso mesmo, gente. Hoje está aparecendo, graças a Deus que apareça. Tem que aparecer mesmo. Só aparecendo é que a gente pode não só prevenir e cuidar das vítimas, claro, mas também punir os criminosos. Claro que tem um outro fator aí a ser levado em conta. Aqueles delitos que estão ligados à internet, nós vamos falar um pouco deles aqui, eles aumentaram na medida em que aumentou também o acesso à internet, claro. Mas é uma coisa proporcional.
crime de abuso e exploração sexual existe desde que o mundo é mundo. Hoje em dia, graças a Deus, repito, a gente está falando mais desse assunto e tem campanhas no mundo inteiro. Aqui estão alguns exemplos de campanhas de outros países e do Brasil também, de outros estados. Né? Essa aqui é a nossa caminhada tradicional lá de Divinópolis, assim como uma das senhoras aqui falou que pretende fazer lá. Façam, é muito importante. Conceição do Macabu, não é isso? Pois é. Então, a gente faz todo ano, há 10 anos. Né? Tem aí campanhas da Rede Globo, do estado de São Paulo, campanhas para caminhoneiros, da Itália, né, da Bahia, dos Estados Unidos. Né? Esse aqui é o pessoal de Piracicaba, ali o pessoal de São Paulo também. Rio Grande do Sul, TV Brasil, TV Minas, Rio Grande do Sul novamente. Todo mundo, graças a Deus, ultimamente tem levantado. E essas campanhas, esses movimentos, porque campanha é uma coisa que tem uma duração mais ou menos prevista, ou ela tem um tempo. Acho que não deve ser uma campanha. Até mudei a maneira de falar. Você notou, Cíntia? Assim, eu não falo assim, campanha todos contra... Eu falo assim, movimento todos contra a pedofilia. Um movimento contínuo, que não pare jamais. Porque não é uma coisa que vá parar. E para o resto da vida e depois das nossas vidas, a gente tem que continuar cuidando de criança e prestando atenção e prevenindo abuso e exploração sexual. Eu coloquei essas imagens aqui apenas para explorar, para ilustrar isso que eu estava falando, que eu escrevi um livro sobre esse assunto. Até deixei um ali com a Cíntia. Mostra aí, Cíntia, fazendo favor. Numa parte, eu estava falando de uma parte histórica. E a gente encontra registros de abuso sexual assim na época do Antigo Egito. Ou seja, desde que existe história escrita, tem registro de abuso e exploração sexual. Na história do Brasil é muito comum. Eu vi um processo que me deixou chocado, vou contar para vocês, um processo de direito canônico. 1500 e pouco, um padre jesuíta sendo processado porque ele havia abusado sexualmente de um índiozinho ao qual ele estava catequizando. E ele foi processado. Eu vi isso, falei, interessante, bom. Que bom que processaram o padre, né? Porque normalmente nem se ligava para isso. Criança era um objeto, era um pequeno adulto nessa época. Né? Ainda mais índio. Na época da colonização. Mas teve o processo, foi ótimo. Aí fui ler o processo. A acusação que pesava sobre o padre era que ele havia desperdiçado sêmen em vaso impróprio. Entenderam? Ninguém estava ligando para o índiozinho. Eles estavam ligando do padre ter desperdiçado o sêmen ali naquele vaso impróprio que era aquela criança vítima. Né? Ou seja, ele estava respondendo pelo equivalente a uma masturbação. E, outro registro interessante. Aqui ali uma das primeiras fotos, nem era foto ainda, era daguerreótipo, né? De pornografia infantil do século XVIII, se eu não me engano, na França. Bem, mas vamos continuar. Voltando à nossa trilha, CPI da pedofilia, trabalhou lá de 2008 a 2010 em 3 vertentes. A primeira delas, a produção legislativa. Claro, propor projetos de lei, e vários foram propostos. Né, a lei da pornografia infantil, por exemplo, que modificou o Estatuto Criança e Adolescente, tive a oportunidade de participar da redação dela, muito, muito interessante. A lei Joana Maranhão, depois a gente fala um pouco sobre isso. A conscientização da população foi o movimento Todos contra a Pedofilia que surgiu lá no âmbito da CPI da pedofilia. Né? O estudo e apuração de casos específicos, isso aí foram audiências públicas que foram realizadas no decorrer da CPI, no intuito de conhecer de perto os casos de abuso e exploração sexual em loco. Aí nós passamos a viajar, eu vou citar alguns casos aqui, acho que não vai haver tempo hábil para citar todos, nem mesmo os que eu separei, mas alguns são interessantes e podem nos trazer ilustrações importantes. Por exemplo, esse caso aqui. Aquele senhor ali da parte de cima, de barba, aquele senhor era uma pessoa muito importante para o estado de Roraima. Advogado, procurador do estado, ou seja, um cargo de confiança do governador. E ele era um criminoso pedófilo. E é importante a gente frisar, porque muita gente pensa que esses casos de abuso sexual, de exploração sexual, muitas vezes os que chegam lá no Conselho Tutelar são com pessoas menos favorecidas. Mas isso acontece com gente muito rica, gente muito estudada também.
que abafa com mais facilidade, sabe? Eu tive em Nova Lima, falando aqui, da mesma forma que aqui. Nova Lima, interior de Minas, perto de Belo Horizonte. E Nova Lima tem um grande condomínio no centro da cidade, de gente rica de Belo Horizonte que mora em Nova Lima. E eu fui no Conselho Tutelar, e lá tinha um mapa muito bem feito, aqueles alfinetes, né, mostrando os locais onde havia abuso sexual, exploração sexual, outros tipos de violência, e havia uma grande mancha branca no meio da cidade. Eu falei, isso aqui é o quê? Uma reserva florestal, um lago? Por que não tem nada aqui? Ah, isso é o condomínio do pessoal rico aí, dos bacanas, moram lá em BH. Eu falei, e não acontece nada lá? Não, porque a gente quase não entra, eles não chamam, quando alguém chama a gente tem dificuldade em entrar. Eu falei, vocês pensam realmente que lá dentro não tem abuso sexual, não tem exploração, não tem pornografia infantil, talvez até mais do que aqui. Claro que tem. Crimes de pedofilia, tanto exploração sexual quanto abuso sexual, acontece com gente rica, gente pobre, gente estudada, gente que não estudou. A maior parte dos autores é homem, mas tem um grande percentual de mulheres também praticantes de crimes de abuso e exploração sexual, e muitos desses casos são abafados. Quando a gente fala que 30% que chegam ao nosso conhecimento, sei lá se 30% chegam ao nosso conhecimento. Né? Por exemplo, durante anos aquele homem lá agiu lá em Roraima, lá em Boa Vista, capital, porque um cara rico, poderoso, pagava essas moças aí para levarem crianças para ele. Ele colocava meninas de 6, 7 anos de idade dentro do carro, levava para um motel e estuprava. Como que elas conseguiam essas meninas? Famílias pobres, famílias que não tinham realmente condição. Chegava lá, oferecia uma cesta básica, vou levar sua filha para passear, vou dar para ela um bombom, um doce, uma bala, uma boneca. E na verdade a criança era levada para ser estuprada. E isso foi muito bem comprovado. A gente teve horas e horas de gravações telefônicas e de filmagens e de fotos apreendidas. E eu me lembro dessas gravações porque passei 2 dias só ouvindo gravação, separando os trechos a serem usados. Naquele momento ali, aquela figura do meio, estava sendo feita uma careação entre uma das moças que fornecia as crianças e o que pagava por isso. E a conversa entre eles foi assim, eu decorei. Ele falou, essa última menina que você trouxe, não gostei. Achei a perninha muito fininha. E ela disse, não, o senhor não se preocupe, porque a próxima que eu vou levar é do jeitinho que o senhor gosta. É primeira, é 6.0. Isso ela estava querendo dizer que era uma criança de 6 anos de idade. E quando está falando de perninha fininha, não está se falando de compra de gado, nem carne no açougue, está se falando de uma criança de 6 anos a ser estuprada. Mas a iniquidade desse pessoal é tão grande, ou seja, o costume com a coisa errada, com o crime, que ele já tratava aquilo como se fosse objeto, mercadoria, do jeitinho que o senhor gosta. E vou pedir licença para passar um pequeno filme aqui. Eu vou ter que diminuir aqui. Do dia em que esse senhor foi preso. Do dia que esse senhor foi preso. Aí, ó. Essa moça estava aparecendo ali no canto esquerdo. Ela está levando aquela menina para ele. A Polícia Federal estava filmando isso do outro lado da rua, né? Já também ouvindo as ligações telefônicas que ela vai fazer, vocês vão ver. Esse filme é bem rápido. Ela está ali, a criança evidentemente não sabe de nada, foi prometido a ela que ela ia ganhar brinquedo, bala, doce ou qualquer coisa do tipo. E a moça está impaciente porque ela quer receber pela entrega do que ela chama de mercadoria, que na verdade é uma criança. Né? Fica ali na porta da casa daquele senhor. Aí ele chega de carro. A polícia identificou a placa. Né? Reparem que logo que abre ali o portão, ela já entra levando a criança pela mão. Né? Ele
ele entrou também. A polícia se deslocou para poder identificá-lo. E, bem, a partir daí, ele pegou essa criança e levou para um dos motéis lá da cidade de Boa Vista. Só um instantinho. E evidentemente que foi preso antes que consumasse o crime. Já adianto isso, que não é como, por exemplo, em doutores policiais, né? A gente, num caso de tráfico de drogas, você pode até esperar a droga passar de mão, mas num caso desse ninguém vai esperar para agir, né? Felizmente esse aí foi processado e está preso, ele e outros que estão também. Esse caso teve uma certa repercussão. Agora, a gente pensa o seguinte, esse caso acontece lá em Boa Vista, lá em Roraima, lá no norte. Só lá. Aqui acontece do mesmo jeito. No Brasil todo acontece do mesmo jeito. Nós vamos ver outros casos bem parecidos, né? Esse aqui é um caso acontecido e verificado pela CPI também, na ilha de Marajó, lá no estado do Pará, também lá no norte. O senhor que está ali no canto inferior direito é um bispo da Igreja Católica, Dom Ascona. Não é um criminoso pedófilo, pelo contrário, ele é um herói. Foi a pessoa que levantou sua voz contra a prostituição de crianças, principalmente de natureza indígena, na ilha de Marajó. A ilha de Marajó é enorme, a maior ilha fluvial do mundo, 14 municípios. Passamos lá com Dom Ascona 4 dias para conhecer melhor e vimos lá o seguinte, os exploradores de crianças se aproveitam inclusive das condições geográficas da ilha, que é toda formada por brejos, né, para construir ali verdadeiros bordéis especializados em crianças, como a gente vê na Tailândia. Bordéis de crianças. Vocês já viram falar em leilão de virgindade? Não é aquela mulher da internet que se ofereceu lá, não é isso. Aquilo é prostituição. É pegar uma criança de 9 anos de idade, de 10 anos de idade, de 11 anos, colocar em cima de um tablado e ficar ali embaixo um monte de safado, criminoso, estuprador, dando lance para ser o primeiro a estuprá-la. E o pior de tudo, uma coisa parecida com aquela questão das meninas do tráfico. As meninas que estão ali, elas ficam às vezes orgulhosas de receber um lance alto. Porque isso deturpa o sentido de valor que elas dão. Elas se veem como mercadoria. Às vezes a própria família apoia isso. E o que acontece lá naquela região também? Tem as chamadas meninas balseiras. Essas meninas, elas andam entre os barcos e a estrada da região norte é o rio, né? E elas são dezenas, centenas, milhares de barcos ancorados. As meninas andam com canoinhas, pequenas balsas entre aqueles barcos, oferecendo de barco em barco serviço de prostituição, muitas vezes com um parente próximo tomando conta, muitas vezes com um agenciador ou agenciadora ali do lado esperando para pegar seu percentual. Aí vem de novo a pergunta, isso acontece lá em Belém, lá em Marajó? Não. Se a gente for em qualquer praia do Nordeste, lá do Ceará, Praia do Futuro, famosíssima, né? Nós vamos encontrar lá meninos de 5, 6, 7 anos de idade fazendo sexo oral por R$10 em gringo. E um safado criminoso, vagabundo, encostado lá do lado para pegar seu percentual. E se a gente for nos grandes estacionamentos de caminhão, nas épocas de safra da região sul, ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso, nós vamos ver naqueles estacionamentos as meninas andando lá entre os caminhões, se oferecendo em prostituição, e o agenciador, a agenciadora, explorador, porque esse também é pedófilo criminoso. Ele pratica crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. Lá, ó, lucrando com isso. Se a gente olhar na internet, nós vamos ver isso. Se a gente olhar no entorno da Basílica de Aparecida do Norte, turismo a princípio religioso, nós vamos ver o mesmo fenômeno. Nas estradas de Minas Gerais, eu mesmo estou cansado de ver e chamar a polícia. Infelizmente, isso é no Brasil todo. Esse caso eu não posso deixar de falar para vocês, acontecido no Espírito Santo. Fizemos uma audiência pública lá e esse homem ali, que eu fiz questão de destacar o rosto dele, ele matou a filha com 2 anos e meio. Isso já é uma tragédia, mas foi bem pior do que isso, na verdade. Na verdade, ele
desde que a criança nasceu, bebê de colo, ele abusava sexualmente dela. E a mãe? E a mãe, doutor, nessa história? A mãe dependia financeiramente dele. Conselheiros tutelares já ouviram essa história. Ah, eu dependo dele, eu tenho medo, eu tenho vergonha, ele me bate, eu tenho vergonha dos vizinhos. Eu não acredito nisso. E a criança definhando na frente dela, ali sendo abusada todo dia. Aí tem vizinho, parente, amigo que sabe, vê aquilo acontecer e fala nada. Gosta muito de fofoca. Na hora que a gente chama, ela fala aqui, agora não fala. E a criança lá sendo torturada todo dia. Até que, graças a Deus, um dia, nesse caso, ela se chamava Stephanie. E eu posso falar o nome dela hoje, porque ela já faleceu, infelizmente. No livro está um nome trocado, mas agora eu já falo o nome dela mesmo. Espero que ela não tenha morrido em vão. Um dia alguém chegou e falou para o Conselho Tutelar, levou para a polícia, que levou para o promotor, que pediu a busca, apreensão, prisão, etc. Saiu mandado de prisão contra aquele cara e ele sumiu, desapareceu e a criança foi levada para um abrigo, uma entidade de acolhimento. E lá foi muito bem tratada, ficou 3 meses. Eu fui nesse abrigo, conversei com as pessoas que a receberam e cuidaram da Stephanie. Ela chegou lá muito magra, muito sem cabelo, quase não falava. Ela tinha uma síndrome que você não podia encostar, né? Que ela tinha medo, né? Quase não brincava com outras crianças. Ficou 3 meses e floresceu. Recebeu comida, um pouquinho de atenção e carinho, e ela engordou, o cabelinho cresceu, começou a falar, começou a brincar com outras crianças. 3 meses. Aí chegou o Natal e tiveram a infeliz ideia de mandá-la passar esse feriado com a mãe. E ela foi entregue lá para aquela mãe. E esse cara voltou, novamente a agrediu, novamente a estuprou, de uma forma tão brutal que causou a morte dela durante o estupro, ao introduzir no corpo dela, nas partes íntimas, um objeto. E eu já disse para você, sou promotor de justiça há 26 anos, a maior parte desse tempo criminal, e nós estamos acostumados, quem mexe nessa área, a ver uma coisa chamada auto de corpo de delito, que são fotos horríveis lá, de gente mutilada, acidente, quebrada, tiro, não é? E eu detesto ver isso, não sei como é que tem gente que gosta de mandar esse tipo de imagem no WhatsApp, sei lá, não gosto. Mas a gente vê, porque é trabalho. E dos piores que eu já vi nesse tempo todo, das piores que eu já vi, foi o corpo da Stephanie, depois que esse crápula ali, ó, pai dela, com uma mãe que é igualmente ruim, porque não tem nada que justifique uma mãe que se queda omissa diante disso aí, depois que ela recebeu. E eu fiquei olhando aquilo e foi nessa hora que veio aquele sentimento precário que eu falei no começo, sabe? Aquela raiva, aquele ódio. Eu tive uma vontade muito grande de largar aquilo tudo e ir embora para casa. E fiquei pensando de quem que é a culpa desta menina ter morrido dessa forma, ter sido torturada. De quem que é? Quem que vocês acham que é a culpa? Pode falar, gente, por favor. Pode falar, por favor, gente. Vou contar para vocês de quem que é a culpa. A culpa é minha. E a culpa é de cada uma das pessoas que está aqui. E é de todo mundo que não está aqui também. Porque todos nós somos parte da sociedade que abafa esses casos aí, ó. Daquela mesma sociedade que não faz nada quando sabe disso. Que não dá prioridade de verdade para a criança e adolescente, que pega e lê aquele artigo 227 da Constituição que a gente leu no começo ali, e acha muito bonito, bota numa gaveta e esquece. E na hora de investir em saúde, educação e prevenção para a criança, prefere construir um estádio. Sabe? Nós somos culpados porque a gente deixa isso acontecer. E todo dia, não um dia sim, um dia não, todo dia, acontecem casos iguais a este, e esses outros, e tantos outros aí, que muitos aí conhecem. Eu, infelizmente, não fico um dia sem saber desses casos. Desde que veio a bênção e a maldição de começar a mexer com esse assunto. Que me surgiu, eu não escolhi isso, isso aconteceu, eu só não fugi. E conto essas histórias aí, não é para chocar ninguém, ou que seja, mas para que a gente veja que isso aí não é uma vez na vida ou está na morte, isso é todo dia.
E a gente deixa acontecer. Garanto que tem gente que conhece casos assim. Um monte. E eu estou vendo aqui que o meu tempo já esgotou há muito tempo. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou respeitar. Dá mais um tempinho só para continuar aqui? Posso, presidente? Só mais um pouquinho. Tá bom, obrigado. É porque eu vou passar bem rápido aqui para chegar num ponto. Eu ia falar de outros casos, caso lá de Coari, prefeito de Coari, que vocês talvez tenham ouvido falar no Fantástico, né, aquele prefeito lá que foi finalmente preso depois de ter abusado de um monte de crianças usando dinheiro público, né? Uns outros casos aí do Piauí, de Minas Gerais. E gostaria de falar, mas eu vou precisar de uns 5 minutinhos, presidente, sobre a internet. Porque a gente falou aqui sobre abuso sexual intrafamiliar e até extrafamiliar, mas a gente precisa muito prestar atenção na internet, gente. A internet é uma coisa muito boa, muito importante, mas pode ser uma desgraça também. É um instrumento muito poderoso, pode ser usado para o bem e para o mal. A gente pode impedir criança de usar a internet? Jamais, porque ela está aí para ficar. E ela cada vez vai fazer mais parte da vida da gente. Mas a gente precisa muito duas coisas: educação e supervisão. Toda criança tem que ser educada para usar a internet. Toda criança tem que ter supervisão para usar o Orkut, o WhatsApp e seja o que for. Me comprometo, em outra oportunidade, a vir aqui e mostrar, né, o que pode acontecer quanto a essas questões de pornografia infantil. Por exemplo, hoje em dia, infelizmente, é muito comum, né, os caras chegarem naquela situação que você contou daquelas menininhas que já estão dominadas ali por aquela situação, pedir foto, manda uma foto nua. Eu tenho isso todo dia. Essas fotos não é só o dano local e o dano moral para aquela menina, mas elas vão parar em sites como esse aí, ó. Sites que comercializam pornografia infantil. Nesse caso, é de meninas de até, assim, de 9 a 12 anos. Mas tem piores, tem muito piores. Tem esse aí que é especializado em crianças pequenas e até bebês. São fotos que são roubadas da gente e são fotos que também são produzidas com crianças que são raptadas, são drogadas, crianças que são até alugadas pelos próprios pais, às vezes dependentes de droga, que estão fazendo qualquer negócio para conseguir um dinheiro, né? Tem aí sites que estimulam a pornografia infantil. Temos até a figura do pedobeer, que é o ursinho pedófilo. Existe isso. Ele é criado para incentivar sites de pornografia infantil, né? E aí temos a questão do assédio malicioso na internet. Temos a questão da Deep Web, já ouviram falar? A internet chamada mais profunda, que é, na verdade, a mesma internet, mas é uma internet que é acessada através de um programa especial e ela fornece uma privacidade muito maior do que a internet que nós conhecemos através do Google, do Firefox, do Internet Explorer. Ela é mais lenta, mas ela permite uma verdadeira privacidade. Então, ela é muito usada por criminosos. O senhor pensa bem lá, o senhor pode comprar droga, pode comprar arma, pode até encomendar um assassinato. As informações vieram diretamente da Interpol, né? Até pedi com autorização a copiar alguns dos slides que eles nos passaram ali, né? Eu vou deixar aqui, para quem se interessar, essa apresentação aqui gravada, para poder ser pega depois. Essa parte teórica sobre pedofilia eu vou passar, até porque eu já passei, mas eu preciso falar só mais duas coisinhas super rápidas. Gente, existe... Uma vez o Jô Soares falou no programa dele o seguinte: para que todos contra a pedofilia? Quem que é a favor de pedofilia? Falou isso com o padre Fábio, tá lá no YouTube, quem quiser ver. Ele tinha ido levando essas camisas e tal, o pessoal dele, e a gente discutiu muito sobre isso depois, e eu queria dizer que tem muita gente a favor de pedofilia, sim. Tem. Quem estupra criança é a favor de crime de pedofilia porque pratica. Quem ganha dinheiro explorando a prostituição de crianças e adolescentes também é a favor porque pratica. Quem ganha dinheiro com pornografia infantil, e não se iludam, é muita gente, é a favor. E ainda tem o ativismo pró-pedofilia. A NAMBLA, North American Men and Boy Love Association, é a maior entidade mundial de ativismo pró-pedofilia. É uma entidade que prega abertamente. Os Estados Unidos permite isso, no Brasil isso não é permitido.
Mas eles têm sites, têm encontros, têm seus símbolos próprios, tem seu lema, sexo até os 8 anos, depois é tarde demais, ou seja, sex before 8 or else it's too late. Né? Tem aí seus símbolos, seus tipos de pedófilos. Né? E para terminar aqui, eu só quero dizer uma coisa que já foi mencionada aqui, mas é muito importante aqui para nós. Uma criança dificilmente fala que ela está sofrendo abuso sexual, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela não sabe o que está acontecendo. Numa audiência eu já tive a oportunidade de uma criança que era obrigada pelo pai a fazer sexo oral, dizer para mim, para a juíza e para a psicóloga, contar, né? Ah, faço isso. E a gente assustou. Não consegui disfarçar. Graças a Deus eu ainda fico assim. E aí ela percebeu que a gente ficou assustado e falou assim, por quê? Todo pai não faz isso com a filha? Porque ela achava aquilo normal. Alguns exemplos que eu não houve tempo para falar e iam demonstrar isso melhor, mas o fato é que a criança não fala. É a chamada lei do silêncio. Mas ela sempre demonstra. Ela demonstra por esses sintomas comportamentais que estão aí especificados, que não são absolutos, mas demonstram a necessidade de uma investigação maior. Né? E ela às vezes demonstra através de desenhos. Todos esses aí são desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Geralmente o que eles têm em comum é um detalhamento de órgãos sexuais, né? Tornar monstro aquela pessoa que praticou. Acho que está bem claro e alguns não estão sendo vistos, mas todos os desenhos têm isso em comum. E para finalizar, como eu disse, eu não vou falar de lei, eu queria convidar a todos para participar, como já estão participando, do movimento Todos contra a Pedofilia. É muito importante a nossa manifestação. Muitas vezes me perguntam assim, o que há de comum, como que a gente reconhece um cara que é pedófilo? Eu não sei. Eu sei que uma coisa todos têm em comum. Todos são covardes, todos são inescrupulosos e por isso mesmo eles gostam de estar com criança, porque naquela situação eles se sentem mais fortes, eles se sentem mais poderosos, eles se sentem mais sábios, mais tudo, dominam a situação completamente, porque são covardes. Então é muito importante que a gente se manifeste, que quando você veste uma camisa escrito Todos contra a Pedofilia, ou coisa que o valha carinho de verdade, faça bonito, você está colocando o bandido no lugar dele. Você está dizendo para ele o seguinte, eu sei o que é isso, eu estou atento, eu não vou ficar omisso. Essas crianças que estão sob minha responsabilidade são meus filhos, meus alunos, meus vizinhos, meus amigos, né, os meninos com os quais eu trabalho no conselho tutelar, ou na creche, ou seja onde for. Eles não estão negligenciados. Eles não estão à sua mercê. Nós estamos olhando por eles. Então, não mexa aqui. A sua simples manifestação, uma camisa, um adesivo, a sua palavra e principalmente a sua atenção fazem uma diferença muito grande. Né? Por isso eu estou colocando isso aqui para ilustrar um monte de artista que participa aí desse movimento, todos gratuitamente e todos espontaneamente, com o único objetivo de chamar a atenção e dizer isso. As crianças não estão e não poderão ser jamais negligenciadas e têm que ser de fato colocadas em primeiro lugar, como graças a Deus estou vendo acontecer aqui hoje. Muito obrigado, desculpa a demora, vereador. Nós te agradecemos a participação. Em virtude do avançar da hora, até porque o nosso Dr. Caselli teve um imprevisto no voo devido ao vento, né? A ventania aconteceu no Rio de Janeiro, nós vamos solicitar 2 pessoas, né, do auditório que possam, 3 pessoas que possam formular suas perguntas e vamos então passar a palavra para o nosso companheiro vereador Val para finalizar o nosso trabalho. Por gentileza, eu gostaria que, ao fazer a pergunta, nome, né, e para que nós possamos fazer com o registro da nossa ata. Então, a primeira pergunta aqui é a nossa Carla Guiar. Por gentileza, a pergunta está direcionada a quem, por favor? Não, na realidade, eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu vou só lamentar a ausência da Secretaria de Educação
porque, como o promotor disse, os casos, normalmente eles começam dentro de casa e tal, mas eles acabam chegando nas escolas. E quem identifica isso são professores, e a gente gostaria muito de saber como que é feito esse trabalho dentro das escolas. E a gente hoje vai sair daqui sem essa resposta, que para mim era muito importante, porque eu já vi coisas, já recebi material por WhatsApp, vendo um pai, eu não sei se era pai, mas parecia que era um pai ou um padrasto, abusando de uma menina de aproximadamente 7 anos, e eu fiquei muito chocada com aquilo. Então, assim, a gente sabe, gostei do que você falou, porque às vezes a gente não é abusado, mas a gente sofre, e esse assunto ele mexe muito comigo, porque a gente, a intenção, às vezes as pessoas acham que o abuso só parte de quem, quando há violência sexual, né? Mas não é, não. Às vezes a própria intenção, o olhar, ele já te violenta. Porque você é menor de idade, você não sabe o que é aquilo, você não sabe se defender daquilo e muito menos contar para os seus pais. Então, era muito importante que a Secretaria de Educação estivesse aqui hoje. Não é só para fazer, aumentar a... Enfim, né, teve uma situação aqui que foi até para poder tratar de alguma coisa de direção, de dinheiro, enfim. Aí a secretaria vem, nas outras ela mostra, o Guto, ele mostra... Enfim, eu não vou ficar falando muito não, senão eu vou me exceder. Boa noite, obrigado. Quero agradecer a Carla pela participação. E agora, a Mônica, por gentileza. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a importância desse evento aqui. E a minha não é uma pergunta, e sim um alerta. Há muitos anos trabalhando com reabilitação e fazendo parte de um Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lamentavelmente, veio na minha reabilitação crianças com múltiplas deficiências, e ainda ela teve um agravante, foram abusadas. E o agressor se prevaleceu dessa deficiência. Muitas delas, PC, a paralisia cerebral, deficientes auditivos e o deficiente cadeirante com as múltiplas deficiências. Então, aqui, eu não vi o alerta, né, dos conselheiros, e quero até chamar a atenção dos conselheiros do Conselho Tutelar, para dar uma atenção a essas crianças que elas não falam e são violentadas. Infelizmente, aqui no município, a gente não tem a estatística todas, porque isso não vem. E por ser da área de saúde, eu também lamento muito de não estar aqui uma representação da Secretaria de Saúde, porque, lamentavelmente, muitas dessas crianças, elas já chegam aos hospitais, tá, vítimas do abuso, e muitas vêm a óbito. Rapidamente, eu quero um relato de uma mãe que chegou e a criança estava com uma fratura de pelve, ela era autista, com retardo do marco de desenvolvimento dela. E essa criança, a mãe falou que a fratura dela foi porque ela levou uma queda do berço. E o padrasto, que era um traficante, tá? Obviamente, nós acionamos o conselho, nós fomos para a delegacia, nós fomos testemunhas, e nós fomos ameaçados no nosso plantão. Era perto o hospital, eu morava próximo, e eu fazia plantão numa outra cidade, eu saía às 4 horas da manhã. E eu fui ameaçada, eu tive que mudar todo o meu cotidiano. Então, aqui, para o Conselho Tutelar, outros conselhos, outras representações aqui, e para o Judiciário, e o próprio prefeito do nosso município, dá um aporte maior aos conselhos, porque ele tem um poder fiscalizador.
E, lamentavelmente, às vezes não tenho nem o carro para fazermos essa fiscalização. Eu estou colocando isso daqui, o que é vivenciado dentro do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, não é uma pergunta, mas um apelo. Muito obrigada. Julinho, só uma parte. Por favor. Doutor, fica à vontade. Mônica, por gentileza, quando você lá, no seu trabalho, identificar essa questão de algum abuso sexual de criança com deficiência, me faça um ofício ou vá pessoalmente na delegacia, entendeu? Que eu me comprometo a gente dar total prioridade como a gente tem dado, tá? Se você quiser marcar uma reunião, estou de portas abertas, tá bom? Para a gente tratar desse assunto. Muito obrigada. Tá bom? Agradeço a participação da Mônica. Agora vamos ouvir a Leila. Boa noite. Eu estou muito emocionada e é difícil falar com vocês essa noite. Desculpa, é muito forte as imagens das crianças. E eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma filha adolescente. Enfim, a gente fica muito emocionado. Eu só queria pedir uma atitude maior da legislação, do judiciário. Parabéns pelo seu trabalho, promotor Cazé. E acho que as leis não são duras o suficiente no nosso país. Acredito que você não faça alguma coisa com seus pais na nossa época. Antigamente, você tinha medo e respeito. E hoje em dia isso se esqueceu. Não existe punição nesse país. A realidade é que o meu pedido, como cidadã, como mãe, como profissional, que eu sou enfermeira, e já trabalhei em plantões e peguei casos também de violência e abuso sexual. O meu pedido, promotor, é que as leis sejam mais duras nesse país e que alguém faça alguma coisa por essas crianças de verdade. É colocar realmente uma lei que faça essa pessoa não responder um processo em liberdade, mas que ela seja, pelo menos, presa enquanto investigada. É um abuso, é um absurdo nesse país. Uma pessoa não paga pensão, vai preso. Agora, um pedófilo fica solto. Ele faz porque ele não tem medo. Não existe punição, não existe nada, não existe uma multa. Mexe no bolso desse pedófilo, mexe no bolso da família dele. Manda ele pagar uma indenização para essa família da vítima. Prende ele enquanto ele é investigado. O crime simplesmente é feito, acontece, ele responde o processo em liberdade. É absurdo. É absurdo. Tinha que ter pena de morte. A realidade é essa. Infelizmente, a gente tem leis muito, muito, muito brandas para esse tipo de crime. E é por isso que esse crime acontece. Porque, na minha época, eu tinha respeito e medo. Por isso, eu não batia na minha mãe, eu não batia, não respondia, eu não fazia nenhuma coisa assim absurda, porque a adolescência, você sabe. E eu fui agredida pela minha filha, que é adolescente, porque hoje em dia não tem muita liberdade. Então, o apelo, uma escuta nas escolas, porque acontece realmente em Macaé muito crime dentro das escolas. São professores abusando de meninas, são crianças sendo abusadas, e isso pode não precisar de câmera, mas existe escuta. Bota escuta nas salas, bota escuta nos banheiros, bota escuta, entendeu? Teve a denúncia, quero ver a gravação. Até uma porcaria de uma Vivo, de uma Claro, de uma NET, tem uma porcaria de uma gravação que o cliente liga, reclama se sua ligação está sendo gravada. E por que a gente não tem isso nas escolas? Escuta. A gente tem isso numa clínica de estética, para você não aliciar o cliente para levar para sua casa. Agora, numa escola não tem uma escuta. Então, o meu pedido, o meu apelo é para essas leis serem mais duras e levar esse projeto, essa ideia de realmente fazer alguma coisa. Como o rapaz da polícia, eu fiquei muito impressionada com a sua firmeza, porque você sabe o que eu estou falando. Que a gente, como cidadão, a gente quer realmente uma ação mais dura
da polícia e das leis, principalmente do legislativo. Então, muito obrigada, e obrigada pela oportunidade de falar. E desculpa a minha emoção, porque realmente é muito forte. Obrigada. Boa noite. Seguindo para finalizar a nossa audiência de hoje, eu vou pedir o vereador Val para que finalize e dizer que... Poderia fazer só uma intervenção um minuto? Porque o Fique à Conselho vontade. Tutelar foi citado, né, Então. nas palavras da Mônica. Mônica, eu gostaria de dizer a você que o Conselho Tutelar está de portas abertas sempre para receber qualquer denúncia que venha com relação a crianças e adolescentes, sendo ele, né, deficiente ou não. E que você possa, então, estar encaminhando para a gente essas denúncias, ou também através do Disque 100. Nós, né, estamos lá de portas abertas e recebemos, sim, tá, de portadores de deficiência. Aliás, eu tenho um caso que eu acompanho e nós estamos nos esforçando bastante para nos adaptar a todas essas questões dos portadores também, que também são prioridades para a gente, tá ok? Encaminhamos para o final da nossa audiência. Eu, primeiramente, quero agradecer a participação de todos, dizer que é importante demais a vinda de vocês. Certamente é um trabalho que nós vamos recomeçar com a Cíntia, né? Vamos, então, levar ao conhecimento do prefeito a importância, né, de se fazer um trabalho a médio e longo prazo. E lamentar mais uma vez, né, a ausência da Secretaria de Educação. Na minha visão, um braço importantíssimo demais para que nós pudéssemos estar discutindo, né, porque aqui não tem curiosos no assunto, são pessoas que têm se dedicado e altamente conhecedores, né, dos problemas que acontecem no nosso município, né. Nós temos aqui o delegado, que é a pessoa da maior importância, né, no momento da denúncia. Nós temos o conselho, temos a secretária de ação social, enfim. Mas eu não tenho dúvidas que isso é o início de um grande trabalho que nós vamos realizar daqui para frente. Então, agradeço a presença de vocês e vou pedir o nosso vereador, o companheiro Val, para que possa, então, finalizar o nosso trabalho. Bom, senhor presidente, mais uma vez parabenizo a Vossa Senhoria pela iniciativa de estar trazendo mais esse debate importante para a Casa do Povo, Casa Legislativa, e sabedor também da sua luta, sempre apoiando os conselheiros da nossa cidade, uma luta incansável do vereador, a qual trabalha muito, eu tenho que reconhecer, por isso parabenizo. Uma bela iniciativa. Saímos daqui com um crescimento enorme. A estrutura minha, doutor Felipe, está abalada. Abala realmente, isso nos choca, nos emociona bastante, mas é como eu falei, que nós precisamos tratar com muita seriedade. E um assunto para tratar com muita seriedade não podia sair melhor do que essa audiência pública na Casa Legislativa. E eu quero terminar na minha fala aquilo que o promotor de justiça falou. A culpa disso tudo é minha e é sua. Por isso nós temos que combater de forma agora como nunca passou pela nossa cabeça e nossos corações de combatê-lo. Porque a minha estrutura está balançada. E eu tenho que falar isso. Porque tenho filhos pequenos, já tenho neto. E nós precisamos da prevenção, das políticas públicas, igual o doutor Felipe falou, e precisamos de verdade desse enfrentamento no nosso município. Feliz por os outros municípios estar aqui presentes também, vereadores, conselheiros, que estão atuando também nos outros municípios de nossa cidade. Parabenizo todos vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês, a cada família, a cada um que saiu dos seus lares, senhores e senhoras. Que Deus possa trazer luz e possa nos trazer a paz. E que nós possamos trazer essa sensibilidade do amor de nossos corações para combater a pedofilia. Diga não à pedofilia.
e vamos em frente. Muito obrigado, vereador. Em nome de Deus, estou encerrada a nossa audiência na noite de hoje.